Hoje nós estamos começando a segunda festa, né? Nós terminamos semana passada a tratar sobre a Páscoa, e hoje nós vamos falar sobre pães asmos, ou ázimo, como você vai encontrar aí, Hamatzot, que é a festa maior, né? Que engloba, inclusive, a Páscoa. Para darmos início, irmãos, ao nosso estudo, nós vamos fazer uma oração. Então, eu convido você mais uma vez a curvar sua cabeça, você que já está conosco aqui desde o momento da reunião de oração, e aqueles que estão nos acompanhando ou chegaram agora, que também possam curvar sua cabeça para orarmos juntos. Oremos. Ó Deus, Pai querido, nós bendizemos o Teu santo nome e Te damos graças, porque a Ti pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o poder. Nós bendizemos o Teu santo nome por reservarmos esse tempo para estudarmos um pouco mais da Tua palavra. Estamos com o coração agradecidos a Deus, porque através do estudo da Tua palavra nós somos edificados, somos fortalecidos, somos animados, ó Deus. Principalmente quando vemos o Teu poder manifestado na história, na criação, em cada detalhe, ó Deus. E principalmente quando observamos que o Senhor controla cada detalhe, cada mínimo detalhe da nossa existência e dos eventos, ó Deus, da nossa história em todos os lugares neste mundo. Obrigado porque é o Senhor quem está no controle, nada foge, ó Deus, do Teu poder. E quando nós estudamos a palavra do Senhor, em especial nesse tema que temos estudado, vemos cada detalhe do Teu poder, da Tua grandeza, sendo aplicada sobre o Teu povo e aplicada ainda sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. Amém, irmãos? Que bom. Então nós vamos falar aí sobre pães asmos e os textos iniciais aí, né, para que a gente possa caminhar um pouquinho, como nós já fizemos lá com a Páscoa. Vamos relembrar lá desse texto geral, né, que é o que resume as 7 festas cerimoniais, que é Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Então vamos lá, Levítico capítulo 23, nós vamos ver aí o capítulo que trata das festas solenes do Senhor. Nós temos o sábado semanal, que é do verso 3, aí depois no verso 4, nós temos a respeito da Páscoa, né? Então vamos ler a partir do verso 4 aí, indo até o 8, mas lembrando que o verso 4 trata da Páscoa, 4 e 5. Então vai dizer assim: são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No primeiro, ou no mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é o que está escrito aí? Páscoa. A Páscoa do Senhor. Isso no dia 14, na virada do dia. Lembrando que o dia para o judeu começa ao pôr do sol, né? Deus que estabeleceu isso com a criação do sol e da lua, determinando lá, como nós vimos em Gênesis 1,14, que os luminares serviam não só para determinar dias e anos, mas também para agendas, que lá é traduzido por estações, mas nós já trabalhamos, o termo é moedim, que aponta para essa ideia de convocação, de uma agenda mesmo, de um encontro marcado, né? E de um encontro de intimidade, né? Eu acho que aqui nesse texto eu vou trabalhar um pouquinho mais à frente, mas a palavra moed, o original dela é uma conjunção, né? No hebraico. E vocês lembram que eu falei a respeito
do verbo conhecer na Bíblia, que em especial no Antigo Testamento vem de mão, né, de tato, mas que aponta para a intimidade, que é o verbo iad. Esse moed, o iad está intrínseco aqui, né? Ele faz parte da palavra. A palavra moedim é essa agenda de intimidade, é esse encontro de intimidade, de conhecimento, né? Está embutido aqui. Então, quando trata lá de Gênesis 1,14, que fala do moedim, você tem o iad e a terminação im, que é plural, que é compromissos, agendas, mas é nesse sentido de compromissos íntimos, irmãos. Um compromisso de amor, um compromisso de intimidade que Deus separou para com o seu povo. E usa o sol e a lua, né, justamente para servir de sinais para esses encontros. Então, manifestações que acontecem aí no cosmos, né, em especial no sol e na lua, apontam para essas festividades. Nós já vimos isso, tratei de alguns exemplos com vocês, né, de manifestações tanto no sol quanto na lua, né, nessas datas, inclusive, das festividades judaicas. Então, começa com a Páscoa do Senhor no dia 14. E aí o verso 6 vai nos falar de pães asmos. Diz assim, e aos 15 dias, ou seja, logo no dia seguinte, e aos 15 dias, aos 15 dias desse mês, ou seja, do mês primeiro, é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos, ou ázimos, dependendo da como está a sua tradução, que é a ideia do pão sem fermento. Então, o verso 7 diz, no primeiro dia, e essa festa então é por 7 dias, você tem o dia 14, que é a Páscoa, e depois mais 7 dias. No total são 8. Mais 7 dias de pães asmos. Nós vamos ver depois que o judeu, ele chama de Páscoa os 8 dias, ou ele chama de festa de pães asmos também os 8 dias, englobando a Páscoa. A questão cultural. E isso é que tem confundido muita gente. Então, 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, ou seja, no primeiro dia é feriado. Né? Nenhuma obra servil fareis. O sabate aponta para isso, para um feriado, para um dia de descanso solene. Então, o primeiro dia da festa de pães asmos, todo dia 15 do primeiro mês do calendário judaico, é feriado. Tá? É como se fosse um sábado. Então, no primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia, ou seja, no último dia da festa, haverá outro feriado. Santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Então, veja, você começa no dia 14 com a Páscoa, emenda uma semana de festividade chamada Pães Asmos. 7 dias, uma semana. Sendo que o primeiro dia é feriado e o último dia é feriado. Como se trata de 7 dias, de uma semana, além desses 2 sábados grandes, que depois nós vamos ver eles chamando assim, ou sabate, ou sábado, ou feriado, como é uma semana, nós vamos ter, além desses 2, dependendo de que época que cai, mais um sábado, que é o sábado semanal. Então, dependendo da época ou do ano, né, quando começa a festividade, você vai ter, então, o primeiro dia é feriado, o último dia é feriado. E, durante a semana, o dia que cair o sábado semanal, também é feriado. Tá? Então, são 8 dias, mas com todas essas características aí. Então, esse é o primeiro texto, de um modo geralzão, que apresenta a festa de pães asmos. Tá? Isso acontece no primeiro semestre, que para eles lá é primavera, né? Para nós é o começo do outono. Agora, nós estamos começando agora a nossa primavera, né? Lá é outono, a festa de outono. Como ele segue o calendário lunisolar,
vai ser essa semana. Para eles começa agora sexta-feira, o 7º mês. Ok? Então, por quê? Pastor, mas vamos pensar no nosso calendário. Quando que vai começar a primavera para nós aqui? Dia 20? Esse ano vai ser dia 20? Esse ano 21. Dia 20 termina, vira o dia 21, tem os horários inclusive. Então, no nosso calendário, porque a gente segue só o calendário solar. Tá? Então, o que vai acontecer? Você tem lá o equinócio. Vocês viram que o dia já começou a clarear um pouquinho mais cedo. Vocês já começaram a observar isso? Os passarinhos estão cantando mais cedo. E o sol, 6 horas, já está escurecendo. Então, veja, você tem o equinócio, noite igual, que é o mesmo tanto de horário de dia, você tem o mesmo horário da noite. No calendário nosso, então, vai ser dia 20. Só que o judeu, o que ele faz? Ele pega, quando começa lá na primavera, o equinócio de primavera para eles, que é lá no primeiro semestre, eles começam, a partir desse momento, eles esperam a lua nova para começar o primeiro mês. Então dá uma diferencinha. Para eles, começou um pouco antes, então agora dia 15 é o início do 7º mês. Porque eles seguem o calendário lunisolar. Primavera, o equinócio vai bater lá dia 20, só que por conta dessa lua nova, vai antecipar sexta-feira agora, então, é a festa das trombetas, que eles chamam, ou Rosh Hashanah, que é o cabeça de ano, porque é o que começa o calendário civil. O calendário religioso começa lá no primeiro semestre. E agora começa o calendário civil. Então é como se fosse o Réveillon para o judeu, é agora sexta-feira, festa das trombetas, onde eles tocam as trombetas, são 100 trombetas para tocar, cada uma lá com um toque diferente, né? A última trombeta com um toque diferente. Então é agora, sexta-feira. Depois, se você quiser dar uma pesquisada, né, como que a gente só vai estudar sobre a festa das trombetas lá em novembro, né, porque em outubro agora a gente vai parar, mas se você quiser dar uma pesquisada, começa então no pôr do sol da sexta-feira. O sol se põe na sexta-feira, começa então um novo ano, o ano civil para o judeu, tá? Cabeça de ano ou festa das trombetas. Mas isso aí nós vamos estudar lá para frente. Estamos aqui tratando ainda da festa de pães asmos. Vimos então que são 7 dias ligadinho aí à Páscoa. Vamos dar uma olhada lá em Êxodo agora, capítulo 12, do verso 15 até o 20, para termos mais detalhes a respeito da festa dos pães asmos. Êxodo capítulo 12, verso 15 a 20. Nós temos o capítulo 12 que trata da instituição da Páscoa, mas como eu já te disse, a Páscoa é ligada à festa de pães asmos, começa no dia 14 de Páscoa, dia 15 já é pães asmos. Então nós vamos ver que está tudo junto e misturado aqui, por isso que o judeu chama de Páscoa os 8 dias e ao mesmo tempo chama de festa de pães asmos os 8 dias, englobando a Páscoa. O verso 15 vai, inclusive, colocar aí como uma sequência natural essa festa de pães asmos, né? Então diz assim, ó, o verso 14 vai falar do dia 14, né, que é da Páscoa. Então esse dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia, ou seja, nós sabemos que é o dia 15, tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será o quê? Eliminada de Israel. Olha a seriedade da festa. Ao primeiro dia, haverá para vós outros santa convocação, santa assembleia.
Aqui foi traduzido por assembleia, lá em Levítico, convocação ou solenidade. É a mesma coisa. Também, ao 7º dia, tereis santa assembleia, ou convocação, ou moedim. Né? Nenhuma obra se fará nele, exceto o que se diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, o quê? A festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esses dias nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Veja como é tudo junto e misturado. Ó. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Ok? Então, tira o fermento, é a festa dos pães asmos, que é coladinha à festa da Páscoa. Ainda que no texto de Êxodo, agora no capítulo 13, vira aí uma página, nós vamos ter mais alguns detalhes que apontam para a festa de pães asmos. A partir do verso 6, né, apesar do 1 até o verso 6, você vai ver ele falando do dia que o Senhor tirou eles da escravidão ou da servidão, né? E é por isso que eles não devem comer pão levedado. Aí a partir do verso 6, que é o que nós queremos, ele vai dizer assim: 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Tinha que queimar tudo. Naquele mesmo dia, contarás a teu filho, dizendo: é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás esta ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Então, todo ano as 7 festas deveriam ser celebradas. Começando com a Páscoa, no dia 14, depois no dia 15, né? Na sequência aí, 7 dias para a festa de pães asmos. Tudo bem até aqui, irmãos? Tranquilo? Vamos dar uma olhada lá em Deuteronômio, então, agora. Deuteronômio, capítulo 16. Para reforçar aí a instituição da festa de pães asmos. Deuteronômio, capítulo 16, o verso 3 e 4. Então nós temos aqui as chamadas 3 festas dos judeus. Mas não são 7, pastor? São, mas essas 3 aqui referem-se às chamadas festas de peregrinação. Só que a Páscoa, pães asmos e primícias é contado como uma só. Tá? E aí depois tabernáculos também, no final, é a festa de peregrinação. Então você tem a Páscoa ou pães asmos, você tem Pentecostes e depois tabernáculos. São as chamadas festas de peregrinação, onde o povo de Israel tinha que sair das suas tribos e vir até onde estava o tabernáculo e depois onde estava o templo, no caso em Jerusalém, para celebrar a festa na presença do Senhor. Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Então nós estamos aí, capítulo 16, eu vou ler desde o primeiro verso, diz assim, ó: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus.
Porque no mês de Abibe, o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. É por isso que eles não mais celebram a Páscoa como aqui, porque eles não têm mais o tempo para sacrificar. Lembra que eu falei disso semana passada? Então vamos lá. No lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Verso 3, que é o que eu quero. Nela não comerás levedado, ou pão com fermento. 7 dias nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres todos os dias da tua vida, do dia em que saíste da terra do Egito. Fermento não se achará contigo por 7 dias em todo o teu território. Também da carne que sacrificardes à tarde, no primeiro dia, veja que ele já colocou aqui Páscoa como sendo o primeiro dia também, né, contando aqui. A da carne que sacrificastes à tarde, no primeiro dia, nada ficará até pela manhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Tudo bem? Então ele vai até o 8 aí. Então cozerás e comerás no lugar do que o Senhor teu Deus escolher, sairás pela manhã e voltarás às tuas tendas. 6 dias comerás pães asmos, e no 7º dia é solenidade ao Senhor teu Deus, nenhuma obra farás. Veja que na própria revelação, irmãos, você há uma junção da Páscoa com pães asmos como se fosse um negócio só. Então o próprio Moisés no registro acaba conduzindo isso. Mas são festas distintas, porque são 7 festas. Então você tem Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Tudo bem? Então nós estamos nessa segunda aí, que é a instituição da festa dos pães asmos. Então, algumas características que nós observamos nas leituras que fizemos. Primeiro, é no 15º do primeiro mês. Então foi o dia que o Senhor tirou o povo de Israel do Egito. Dia 14 celebra a Páscoa. Ok? Na verdade, nós vimos, né, falando um pouquinho da Páscoa. No dia 10, eles tinham que pegar um cordeirinho, separar um cordeirinho de 1 ano, sem defeito, aquela coisa e tal. No dia 13, terminando o dia 13, para começar o dia 14, imolava o cordeiro. Na virada do dia, então a noite já é 14, eles comem a Páscoa durante a noite inteira. Sobrou, queima. E tira já todo o fermento ali. Tá? E aí vem o dia do dia 14, que é o dia da preparação para pães asmos. Porque aí na virada do dia 14 para o dia 15, como nós vimos, o dia 15 é o dia da saída. Tinha que ficar lembrando isso todo ano. Todo bendito ano. Por quê? Tudo isso apontava para Jesus. Então Deus determinou. E outra, sob pena de morte. Quase porque eles não acreditam que Jesus é o Messias. Tá? Mas em Jesus nós sabemos que não precisamos mais guardar a lei cerimonial ou as festas, porque todas elas apontavam para Cristo. Então, dia 14 passou, virou dia 15, então é pães asmos, começa a primeira festa. No primeiro dia, que é o dia 15, nenhuma obra servil fareis, feriado, sabat. Ok? Aí, 7 dias, então, comendo pães asmos. E no último dia, festa de novo. E quando caísse o domingo nessa semana, são 7 dias, então, o dia que caiu o domingo,
Nós vamos ver isso mais para frente, mas eles tinham que celebrar uma terceira festa, que era a festa das primícias, que está dentro, então, da semana de pães asmos, no primeiro dia da semana, que é o domingo. Então, veja, você tem aí no intervalo de 8 dias, 3 festas. Tudo junto e misturado. Tudo bem? Então, vamos caminhar. Vimos também que tinha que retirar todo o fermento. O fermento representava a corrupção dos egípcios, do mundo, todo o pecado. Então, retirar isso era retirar a influência da idolatria, das crenças, da cosmovisão, das práticas pecaminosas que eles haviam recebido como influência dos egípcios durante os 400 e poucos anos que eles ficaram lá como escravos. Então, retirar o fermento apontava para o fato de retirar toda a influência que nós recebemos do mundo, ou dos povos não teístas, não crentes, que não temem a Deus. E eles deviam então comer pães asmos durante 7 dias. Havia uma solenidade no primeiro dia da semana, quando começava o dia 15, é o primeiro dia da festa, você tem solenidade, a convocação solene, né? Nenhuma obra faria, a não ser comer. Lembra que nós vimos isso num dos textos? A única obra que eles podiam fazer era comer. E no último dia da festa, o 7º dia da festa, também era solenidade. Era feriado. Né? Era também um sabate cerimonial. Um sábado cerimonial. Tudo bem até aqui, irmãos? Vamos caminhando então. Quando nós vamos lá para Lucas, olhando agora já para o Novo Testamento, e eu convido você a abrir lá, Lucas capítulo 22. Nós temos um texto que confirma que na cultura judaica, chamar de Páscoa ou de pães asmos era a mesma coisa. E isso que foi o grande problema para os gentios, quando foram agregados à igreja. E principalmente quando a igreja se torna, o cristianismo se torna a religião oficial do império, e você tem então um mundo de gentios entrando na igreja, que não estão acostumados com a cultura e a tradição judaica, e que ainda, além disso, né, de não estar acostumado com a tradição e a cultura judaica, tinha um ódio mortal do judeu, porque o judeu foi quem enviou Jesus para a cruz. Então, o que eles faziam? Eles romperam com toda a tradição e todo o modo de enxergar do judeu. E aí, como eles não tinham esse conhecimento da tradição da cultura judaica, eles começaram a interpretar os textos que foram escritos para os judeus dentro de um contexto judaico, dentro de um contexto ainda de transição da festa cerimonial para a obra realizada em Jesus, e aí começaram a interpretar de modo errado, e aí isso se tornou uma prática dentro da igreja, e nós mesmo, vindo com a reforma protestante, recebemos isso como bagagem, recebemos isso como herança. Né? Mas é importante a gente seguir aqui, quebrar alguns paradigmas, para começar a entender a importância dessas festas para apontar para a obra de Jesus e entender isso dentro da tradição da cultura judaica. Então vamos lá. Lucas 22 vai dizer assim, ó. Estava próxima a festa do quê? Dos pães asmos. Chamada, peraí. Vamos imaginar, né? Eu estava conversando com o diácono Roberto, também conhecido como Casadeiro.
Ótimo. Para todo mundo que está no contexto que conhece o Diácono Roberto, você fala assim, eu fui lá na casa do Casadei. Você sabe que eu fui na casa de quem? Do Roberto. Agora você imagine isso daqui a alguns anos, alguém que vem aqui, que não conhece o Roberto, e muito menos, né, sabe dessa situação, e aí vê um registro histórico de uma ata aí qualquer, ou de uma festa qualquer, alguma coisa, olha, o pastor visitou o Roberto. E aí depois você tem um registro que o pastor foi de novo foi na casa do Casadei. Aí o cara que está lendo lá, ele fala assim, mas peraí, ele visitou duas pessoas diferentes? Não, aí alguém tem que explicar. É o Roberto, mas que também a gente chamava de Casadei, que era o sobrenome dele. Ah, bom, aí faz sentido. A gente só vai entender porque está dentro de um contexto histórico. A gente está dentro de um contexto cultural nosso aqui, né? Emblemático nosso. Aí se eu falar Casadei ou falar Roberto, todo mundo sabe de quem nós estamos falando. No contexto da tradição judaica é a mesma coisa. Eles falavam pães asmos ou falavam Páscoa, era a mesma coisa, porque o judeu sabia qual que era a diferença de cada um. Ele falava, nós vamos celebrar a Páscoa. Aí o gentio falava, mas é só no dia 14? Não, nós vamos ficar até o dia 21 lá. Ah, mas então vocês vão celebrar pães asmos. Justamente. A Páscoa. Porque é a mesma coisa para eles. E Lucas, que escreve o Evangelho para o gentio, ele faz questão de explicar, e ainda bem, né, que dentro dessa inspiração divina, o Evangelho de Lucas nos explica isso, porque senão nós não iríamos decifrar o que de fato cada festa aponta para Jesus. Então, estava próxima a festa de pães asmos, chamada Páscoa. Então você vai ver em alguns registros que ele refere-se à Páscoa, mas na verdade está falando de pães asmos. É o contexto lá de João, quando vai dizer que estava para começar o preparativo da Páscoa, que Jesus morreu na parasceve pascal, que é a preparação para a Páscoa, mas na verdade lá João está falando que a preparação era para pães asmos, porque a Páscoa já tinha acontecido antes. Inclusive Jesus comeu a Páscoa. Jesus não pode ter morrido no mesmo dia que o Cordeirinho morreu, porque se Jesus morreu no dia que o Cordeirinho morreu, ele não celebrou a Páscoa. Ou se celebrou a Páscoa, celebrou com frango, porque a ovelhinha não tinha morrido ainda. Tudo bem? Mas isso está tudo errado. Isso aí está tudo errado. Dentro do nosso calendário, a Páscoa sempre cai no domingo, não é isso? Tanto é que a gente chama de domingo de Páscoa. E aí a gente sábado dá, e sexta-feira dá. Não, onde que está isso na Bíblia? Em lugar nenhum, e eu vou provar isso para vocês. Então o que acontece? Isso nós recebemos da cultura católica, ou cristã, mas cristã romana, porque ela desprezou a visão judaica. Tudo bem? E nós que crescemos nesse contexto, nós recebemos essa influência. Então, sexta-feira da paixão, porque diz que Jesus foi sepultado rapidamente, porque estava para começar o sábado. Então ele fala assim, meu amigo, está escrito aqui, Jesus foi sepultado no final do dia, porque estava para começar o sábado. Calma. Que sábado é esse que nós vamos ver? Eu já te falei que a festa de pães asmos estabelece aqui 3 sábados. O primeiro dia da festa é sábado. Durante 7 dias vai ter um dia lá que vai cair o sábado semanal. E o último dia da festa também é sábado. Eu preciso saber de que sábado que eles estão falando. E isso é a cultura judaica, a tradição judaica que vai me mostrar aqui pelas Escrituras. Então, sexta-feira da paixão não é, de fato, o dia da paixão de Cristo.
E o argumento é simples. As mulheres que acompanhavam Jesus compraram aromas, incenso, para fazer os preparativos para ir lá, então, embalsamar o corpo de Cristo. Lembra disso? E elas foram domingo de manhã para fazer esse serviço. Inclusive preocupadas. Ai, meu Deus, quem que vai tirar aquela baita pedra para nós lá pôr o perfume, embalsamar o nosso Salvador? Isso domingo. Se Jesus morreu na sexta, no sábado é sábado sagrado, nenhuma obra servil fareis. Aonde essas mulheres compraram, porque diz o texto que elas compraram, aonde que elas compraram ou comprariam as essências e as ervas para fazer o bendito perfume aí? Se sábado ninguém trabalha. Você não conhece o judeu. Lembra da história de Neemias que nós fizemos aqui? A sequência de sermões? O que Neemias fez? Fechou as portas de Jerusalém no sábado. Falou assim, ó, se alguém ficar dormindo aqui, vai ser preso. Lembra? Porque teve alguns fornecedores não judeus que vinham tentar entrar com a mercadoria no sábado lá. Ele pega, fecha, põe guarda, começa a prender lá uma meia dúzia, os caras têm prejuízo, porque de um dia para o outro estraga os produtos, aí nunca mais voltaram, começaram a guardar o sábado de novo. Então é um negócio muito rigoroso. Se o sábado ninguém trabalha, é obra, nenhum serviço faz, aonde que elas compraram? E que horas que elas fizeram isso? Então esse é um questionamento válido. Um outro questionamento válido é que Jesus disse que passaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Nós vamos ver esse texto mais para frente. Se ele morreu na sexta e foi sepultado no final da sexta, você pode fazer a conta que você quiser, mas não dá 3 dias e 3 noites. Então nós recebemos isso como influência do catolicismo. Tanto é que na sexta-feira a gente não come peixe. Mas por que não come peixe? Porque eu não como carne, é verdade, come peixe. Por que não come carne? Só come peixe? Sei lá, tinha um padre lá que era dono de uma peixaria e inventou esse negócio aí, cara. Porque não tem lugar nenhum na Bíblia. Aí você não come carne na sexta-feira, eu como, porque está mais barato, né? Aproveita. Mas você não come, porque é sexta-feira. No sábado a gente mata o Judas. Afinal de contas, você arrancar tudo sua raiva, você faz o Judas e malha o Judas no sábado, e no domingo todo mundo com cara de santo, porque é domingo de Páscoa. Nós vamos ver que não é nada disso. Aí come ovo de chocolate, né? Come ovo de chocolate. Então, veja, nós deturpamos toda a celebração e o entendimento da celebração. E recebemos isso como influência. E, infelizmente, a igreja precisa resgatar o que significa. Mesmo porque a igreja bíblica, ela não celebra mais a Páscoa. Porque a Páscoa já foi cumprida em Cristo Jesus. Nós celebramos a ressurreição. Nós vamos ver isso aí. Então, vimos aqui em Lucas 22:1, que o judeu chama de Páscoa a festa de pães asmos. E vice-versa. Então, nos dias de Jesus, e até hoje, muitos consideram a festa dos pães asmos e a Páscoa como uma única festa. Mas não é, porque o próprio Senhor fez uma distinção. Dia 14 é Páscoa, a partir do dia 15 é festa de pães asmos. Tá? São festas distintas, porém sequenciais, grudadinhas, né? E o principal foco é a retirada do fermento, como nós vimos lá em Êxodo capítulo 12, verso 15. Tinha que tirar o fermento. No território inteiro de Israel não podia ter, né, 1 grama de fermento. Tudo bem?
Vamos para o significado, então, da festa dos pães ázimos, ou asmo. Você vai encontrar os dois jeitos aí. Então, apontava para a saída do Egito, apontava para a consagração e para a santificação. Então, existe uma relação da Páscoa com a festa dos pães ázimos. Enquanto a primeira simboliza a libertação, a segunda aponta para esse processo contínuo de consagração e busca pela santificação daqueles que foram libertados. Já na Páscoa você já comia pães ázimos, mas aí você tem um processo de 7 dias, onde você tinha que retirar todo o fermento e comer isso por 7 dias, como um processo de ano em ano, anual, para consagração, para inculcar sobre a consagração, a santificação, a retirada da influência do Egito. Então, retirar aí o fermento significa retirar toda a influência do Egito, que é o símbolo aí do sistema mundo. Ou seja, retirar toda a influência que a gente recebe do mundo. Tudo bem? Há uma curiosidade aqui, alguns atribuem que o fermento foi descoberto, foi criado, feito no Egito. Né? Então, o fermento era um símbolo antigo do avanço da cultura e da influência que o Egito trouxe sobre todo o mundo. Retirar o fermento apontava para esse simbolismo de retirar a influência que nós recebemos do mundo. Tudo bem? A semana, dentro do catolicismo, a Semana Santa, você não pode comer carne. Mas isso é fruto da tradição católica. Por isso que eu falo, é algum padre que brigou com o dono do açougue, ou tinha uma peixaria, e aí começou a colocar essa tradição. Porque você não tem. O porquê, biblicamente falando, você não tem. Não. Não come de jeito nenhum. Mesmo porque, se você for usar um padrão bíblico para isso, Jesus ressuscitou no domingo. E depois ele passou 40 dias se apresentando para os apóstolos. Nesses 40 dias que Jesus, já ressuscitado, ficou aparecendo para os apóstolos, Jesus comeu? Comeu ou não comeu? Comeu. Inclusive, nós temos registro na Bíblia da dieta, de pelo menos o menu de uma das refeições. Você lembra ou não? Peixinho assado, peixe assado, né? Com mel e pão. Olha que delícia. Então, essa foi. Então, se fosse pegar uma perspectiva bíblica, então nós falamos assim, depois do domingo da ressurreição, nós vamos ficar 40 dias comendo só peixe, pão e mel. Mas você não tem nenhuma ordem nesse sentido. Mesmo se alguém quisesse colocar esse peso, né, nutricional aí sobre alguém, o peso seria depois do domingo da ressurreição, e não antes. Mas você não tem nenhuma ordenança nesse sentido. Então não cabe em lugar nenhum. Então é fruto mais da tradição, da cultura católica, né, das tradições deles, do que propriamente alguma coisa com amparo nas Escrituras. Tudo bem? Então, o significado da festa do Pães Ázimos era justamente essa consagração, essa continuidade. Mesmo porque Deus tirou o povo do Egito, mandou ele deixar todo o fermento, não trazer absolutamente nada, os conduziu inicialmente para o deserto, para ali celebrar essa Páscoa, essa festa de Pães Ázimos, e depois foi dando detalhes para que eles, durante toda a existência, lembrassem desse cerimonial, que era um cerimonial que aponta para a saída da servidão, né? Por isso o pão asmo, o pão da angústia, como nós vimos aqui num dos textos, que apontava para a retirada de toda a influência e de todo o peso que o Egito trouxe sobre o povo
de Israel. Então vamos ver aí os principais elementos da festa de pães asmos. Essa foto aí, irmãos, é um pão asmo industrializado, moderno. Tá? Então parece uma bolachona assim, ó. Tá? Hoje com a internet é muito fácil. Se quiser um dia comprar para ver como que é só você entrar em qualquer site aí, pães asmos. Vende a caixinha, os caras te mandam a caixinha, tal, você compra, te entrega na sua casa, se você quiser, tal. Esse pão asmo industrializado, assim, um quadradinho, furadinho lá, tal, bonitinho, tá? Que é o que o judeu usa aí em todas as celebrações dele até hoje. Então vamos lá, quais são os elementos da festa de pães asmos? Segundo o texto que nós lemos lá em Êxodo 12, não precisa voltar lá, mas no texto bíblico que nós já lemos, nós encontramos que o primeiro elemento exigido na festa de pães asmos é a retirada do fermento, que é hametz, né? Fermento, a retirada do fermento. Segundo, você tinha que comer o pão asmo ou pão sem fermento, pão asmo, por 7 dias. Tinha gente aqui que ia ficar doido, né? Ficar 7 dias sem pão francês, dá até tremedeira, né? Tem gente que não... Mas só pão sem fermento. 2 dias de solenidade, o primeiro e o sétimo, são chamados de sábados anuais, ou sábados grandes, ou sábado cerimonial. Tá? Você tem o sábado semanal, que é o da semana, e o sábado cerimonial, ou o sábado anual, ou o sábado chamado de sábado grande. Né? Nós vamos ver nos evangelhos que, inclusive, um dos textos do evangelho vai, e era grande aquele sábado. Mas por que era grande aquele sábado? Porque referia-se a um sábado cerimonial e não ao sábado semanal. Tudo bem? Então aí os pães asmos como o principal foco da festa. O simbolismo, vamos lá, o simbolismo da festa de pães asmos. Então, o pão ázimo e a retirada do fermento. Significados. Primeiro, limpeza e purificação. Tirar o fermento aponta para a santificação, para limpeza e purificação. Pastor, de onde você está tirando isso? Vamos lá. Paulo vai usar isso como argumento em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo vai citar as festas, em especial a Páscoa e o pão asmo. E ele vai colocar que nós devemos celebrar essa festa na perspectiva correta. Né? Então, primeira epístola de Paulo escrita aos Coríntios, capítulo 5, ele vai usar assim, ó. Verso 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco do quê? De fermento leveda a massa toda, ou seja, um pouquinho de uma influência negativa prejudica o todo. Aí o verso 7 ele diz, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, veja, ele faz uma conexão com a Páscoa, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, que festa que ele está falando? Pães asmos? Não com o velho fermento, e nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo não proíbe os judeus cristãos da sua época em celebrar a festa, mas ele dá um novo entendimento para a festa. Ele diz, nós vamos lançar fora o fermento, que é o fermento que tem trazido pecado para nós. Nós já estamos sem fermento, nós já estamos sem pecado, porque o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, já pagou.
Então agora a nossa festa é não com o velho fermento, ou fermento literal, mas o fermento da maldade, da malícia. É isso que você tem que tirar da sua vida. O pecado. Então, o fermento da maldade, o fermento da malícia. E viver celebrando a festa com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, Paulo faz uma conexão com a festa de pães asmos e com a Páscoa propriamente, por isso que ele fala do Cordeiro Pascal, porque o Cordeiro Pascal foi morto na Páscoa, né? A ideia da Páscoa. Então, Jesus tirou o fermento, ou seja, tirou a malícia, tirou a maldade, tirou o pecado, né? Aquilo que as nossas práticas eram erradas, tirou esse fermento. Nós, de fato, estamos sem fermento, para que agora possamos nos encher do asmo da sinceridade e da verdade. Então, qual que é o significado da festa de pães asmos dentro de um contexto cristão? A limpeza, a purificação, a retirada da maldade, da malícia, a retirada do pecado. Por que nós não temos que celebrar a festa de pães asmos hoje, pastor? Porque isso aqui é todo dia, irmãos. Você tem que retirar o fermento da sua vida só na celebração da festa de pães asmos? Não, você tem que fazer isso todo dia. Por isso que o cristão não celebra mais a festa cerimonial. Na verdade, o cristão celebra a festa de pães asmos todo dia, porque todo dia ele está lutando contra o velho fermento. Todo dia ele está lutando contra a maldade, contra a malícia e retirando, ou pelo menos deveria fazer, né? Retirando isso da vida deles. Na hora que um pouquinho de fermento vem para tentar levedar toda a massa deles, um pouquinho de maldade, de malícia, e tenta me conduzir para a prática de pecado, o que eu falo? Opa, lanço fora de novo. E vou viver na prática do asmo, da sinceridade, da verdade, de ser um crente verdadeiro todos os dias da minha vida. Porque Cristo, que foi o Cordeiro Pascal, que morreu em meu lugar, ele já tirou a consequência e a condenação que o fermento, ou seja, que o pecado, trazia sobre mim. Então, o grande significado da festa de pães asmos é que a festa de pães asmos me indica para o fato que Cristo retirou o pecado, retirou o fermento, por isso que ele foi sepultado, né? E quando Cristo retirou o fermento, retirou o peso do pecado sobre a minha vida, eu posso viver agora em sinceridade e em verdade. Agora isso é todo dia. Por isso não tem uma data específica para a gente celebrar pães asmos. Fala um pouquinho mais alto, Dona Gertrude. Que é o pão sem fermento. O asmo da sinceridade e da verdade. Veja, o que ele está falando é o seguinte: você não vai tirar o fermento e ficar vazio. Você tira o fermento, que é maldade e malícia. E agora celebra o asmo da sinceridade e da verdade. Então, o que Cristo fez? Tirou a malícia, tirou a maldade. Mas agora, celebrando o asmo, eu estou me enchendo do quê? Da sinceridade e da verdade. É o próprio Cristo, né? Que aponta para o próprio Cristo. Ele é a verdade. Tudo bem, irmãos? Olha que conexão que Paulo já tinha dado aqui, mas que por conta do nosso desconhecimento e do desprezo das festas, a gente acaba perdendo essa conexão fantástica que as Escrituras faz, de que o crente em Cristo Jesus, ele então está limpo do fermento, está limpo do pecado, da maldade, da malícia, e que deve se encher ou se alimentar, né, do asmo, da sinceridade e da verdade. E isso você tem que fazer todo dia. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então vamos caminhar mais um pouco. Aponta também para lembrança da libertação. Nós já lemos esse texto, não precisa abrir lá, mas Deuteronômio 16, verso 3, vai dizer que era o pão da angústia, porque aponta para a nossa retirada da escravidão, da libertação do Egito.
trazendo para o Novo Testamento, a libertação do Egito simboliza a libertação da condenação do pecado, da escravidão do pecado. Páscoa e pães asmos, a libertação da escravidão do Egito. Apontando para a realidade em Cristo agora, nós somos libertos da escravidão do pecado. Então, aponta para a lembrança dessa libertação. Significa também o fato de busca por algo sem corrupção, né? O fermento foi apresentado por Cristo, eu já falei semana passada, sempre atrelado às práticas corruptas dos falsos religiosos, dos fariseus. Jesus, em alguns momentos no Evangelho, ele vai dizer, olha, cuidado com o fermento dos fariseus, com a influência dos fariseus, com o ensino dos fariseus, com a prática dos fariseus. Ele usa fermento sempre numa perspectiva negativa. O único texto que você vai encontrar fermento na perspectiva positiva é quando ele fala uma parábola de que o reino dos céus é semelhante a uma mulher que colocou fermento numa massa e essa massa ficou toda levedada. É a ideia de que o avanço do reino de Deus, ele vai atingir todas as nações e às vezes de modo silencioso, sem estrondo nenhum. É a única vez que o fermento é colocado como um elemento positivo. Em todas as outras vezes que aparece a palavra fermento, sempre indicam uma perspectiva de pecado, de corrupção. Então, tirar o fermento significa você tirar a corrupção, você retirar a consequência, inclusive o peso do pecado sobre si. Então, nós podemos até confirmar isso agora com esses versos aí, que o fermento simbolizava então a influência egípcia e a própria corrupção do coração humano. Vamos dar uma olhada aí nesses textos aí, e eu convido você a acompanhar comigo então. Mateus capítulo 16. Verso 6. Mateus capítulo 16, verso 6. E Jesus lhes disse, estão comigo aí? Sim ou não? Então vamos lá. E Jesus lhes disse, vede e acautelai-vos do quê? Do fermento dos fariseus e dos saduceus. Ok? Então veja, Jesus coloca aqui com o fermento como sendo uma má influência. Tudo bem? Ainda no capítulo 16 é o verso 11 e 12. Verso 11 diz, como não compreendeis que não vos falei a respeito dos pães? E sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos eram meio devagarzinho, né? Eles eram meio devagar. Jesus chega no dia da Santa Ceia lá, pergunta, quem que é o traidor? Falou, quem que é o traidor? Falou, eu vou molhar o pão e vou dar o pão. Para aquele que eu der o pão, que eu molhei, fiz a sopinha aqui, que eu molhei, esse é o traidor. Aí Jesus vai lá e pá, molha o pão, tá aqui, Judas, come aí, meu filho. Aí um olha pro outro, e aí, quem é? Tudo meio assim, tudo meio atrapalhado. Aqui Jesus está falando, no verso 6, vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os caras falaram, nós não podemos comer pão deles. Se um fariseu te der um pão, você pula fora. Passa fome, mas não come o pão. Aí Jesus fala, gente, eu não estou falando de fermento de pão. Eu estou falando do ensino. Eu estou falando da prática deles. Eu estou falando da postura religiosa hipócrita que os fariseus têm, que ficam colocando peso, que ficam colocando práticas religiosas que não conduzem ninguém para perto de Deus. Acautelai-vos, não do fermento dos pães,
mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, retirar o fermento aponta para tirar a corrupção, as heresias, o engano, as falsas religiões ou a falsa prática religiosa que os fariseus faziam. Então, a festa de pães asmos para nós, irmãos, é a retirada da influência desse mundo aí e de interpretações erradas. A igreja cristã de hoje está cheia de fermento. Esse é o grande problema. A igreja cristã contemporânea é uma igreja levedada. E ela deveria ser uma igreja asmos, uma igreja sem fermento. O problema é que hoje as doutrinas, os ensinos, os ministérios que você vê espalhados aí, todos eles trazem uma doutrina que está totalmente levedada pelos ensinos que não são de Cristo. E é desse fermento que Jesus disse que nós deveríamos nos acautelar e retirar dele. Porque são influências através de ensinos que nos conduzem à apostasia, à heresia, à facção, né? A heresia, que é o termo lá. Tanto que o apóstolo Paulo depois vai dizer para Timóteo, para Tito, né? Sobre essa questão desses falsos mestres, cujas doutrinas estão fazendo mal à igreja. Eles deveriam ser calados. É o mesmo indicativo de Jesus. Não aceite a doutrina dos fariseus, que é aqui comparado ao fermento. Tudo bem? Mateus 22. Mateus 22, verso 16 em diante. Que é a questão aí dos tributos. Ele vai dizer assim. Vou ler o 15 aí. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo o quê? A malícia. Veja que ele já disse que isso é corrupção, que isso é ligado ao ensino errado. Respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Jesus já chega com... E tem gente que fala, Jesus é amor. Jesus já chega para os caras que foram lá fazer uma pergunta capciosa, e Jesus já desmascara os caras na cara. Qual que é a pergunta, hipócrita? Aí você fala assim, Jesus tratava bem. Não, Jesus confrontava o pecado, a astúcia, a malícia dos homens com dureza. Sempre foi assim. Até os judeus que seguiam ele chamava de víboras. Aí hoje você traz um sermãozinho um pouquinho mais duro aí, pastor, antes eu chamar você de infeliz, meu amigo, do que naquele dia você ouvir isso do Senhor. Talvez você desperte, enquanto ainda dá tempo. Jesus já chega para os caras e fala, o que vocês estão perguntando? Hipócrita. O que mais que ele faz? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram um denário. E ele lhe perguntou, de quem é essa efígie? Essa efígie em inscrição? Responderam, de César. Então, ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixando, foram-se. Naquele dia,
aproximando-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: mestre, veja, é só pergunta capciosa, irmãos. Isso era a ideia dos fariseus e saduceus. As doutrinas dele era justamente para mudar a verdade de Deus. Isso é fermento. Você, de uma maneira hipócrita, de uma maneira maliciosa, de uma maneira cheia de propriedade, mudar a verdade de Deus numa mentira. Isso aqui é um exemplo de malícia dos saduceus e dos fariseus que Jesus manda a gente pular fora. E aí então ele diz, ele sempre chega, né? É sempre assim, bonzinho, sempre gente boa, né? Primeiro diz lá, né? A primeira turma chega: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus. Tudo bajulador, miserável. Aí agora no verso 24, mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Aí olha a história que os caras pronto. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, não tendo descendência. Deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu ao segundo, ao terceiro, até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Meu Deus do céu, que mulher, hein? Fala sério, hein? Só podia ser uma história do saduceu. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos as desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E aí ele vai trazer aí a ideia de que no céu, né? Quando ele diz, na ressurreição, nem casa, nem se dão em casamento, porque são como anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? E eles não criam na ressurreição. Esse era o problema, né? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó. E ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isso, as multidões se maravilhavam com a sua doutrina. Veja, eu pus isso aqui para você ver uma noção, irmãos, do exemplo da doutrina de Jesus, comparado com a doutrina dos saduceus e fariseus. Segundo lá o texto que nós vemos, acautelai-vos da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Esse é o exemplo de um fermento. Ele te apresenta falando coisa do mestre, tu és o verdadeiro profeta, ensinas o caminho de Deus, mas aí ele muda a essência do ensinamento. Aí ele macula, mancha a verdade. Isso é fermento. Mas é o que acontece hoje. Por exemplo, você olha aí para aí fora. Você tem aí um número de denominações, por exemplo, que a salvação é pelas obras. E aí o cara segue. Não, se você comer um bacon, você foi para o inferno. Você não pode comer carne de porco. Tudo bem? Ou você deixou de guardar determinado dia, pronto. Se você saiu de determinada denominação, não tem mais salvação. Então, vê, isso é fermento, irmãos, dos fariseus e saduceus. E aí Jesus fala: errais porque não conheceis. O modo de eu retirar o fermento da minha vida é através da Bíblia. E só dela. Agora, de uma maneira que ela não confronte a si mesma. Porque todos os grupos heréticos aí usam a Bíblia. Só que usam a Bíblia como o fariseu usava, como o saduceu usava. Desprezando a verdade de Deus. Esse é o fermento que nós devemos retirar todos os dias. Por isso, quando você vê, né, um movimento, às vezes na igreja e tal, que parece ser tranquilo, que parece que não tem problema nenhum. Tarará. Irmãos, um pouco de fermento leveda toda a massa. O papel meu como docente e do conselho da igreja é ver qualquer desvio. É lógico que a gente falha, né?
somos humanos. Mas a ideia é que ao ver o menor desvio que seja, você vai, está errado, muda, essa prática não é assim, essa postura não é assado. Olha, cuidado, você está enfatizando muito uma coisa e está negligenciando a outra. Você está amando demais a justiça, mas está esquecendo da misericórdia. Ou seja, você tem que trazer de volta para o padrão das Escrituras. Isso é dificílimo, irmão. Isso é comprar briga com todo mundo todo dia. Mas é o indicativo que Jesus nos trouxe. Acautelar do fermento dos fariseus e dos saduceus, que tentaram, inclusive, ludibriar o próprio mestre. Se a gente não tomar cuidado, nós vamos ser ludibriados. Qual que é a solução para retirar esse fermento? Conheça as Escrituras. Errais porque não conheceis ou não compreendeis as Escrituras. Então, a maneira para eu vencer o fermento do fariseu, da doutrina do fariseu e do saduceu, é conhecendo as Escrituras. É essa festa de pães asmos que eu tenho que ter todo dia. Tudo bem? Vamos lá, Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, verso 6. Acho que ele vai repetir aqui alguma coisa, mas vamos lá. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Então veja, é um texto paralelo ao texto lá de Mateus, que trata dos fariseus e dos herodianos também, e que veja que dentro desse fermento deles, não estava só um engano teológico, mas estava violência. Esse é o fermento que você tem que tirar. Eles começaram a tramar como lhes tirariam a vida. Curou o homem da mão ressequida aí. Na ideia deixa eu quebrar do saco. Então veja, o fermento dos fariseus e dos saduceus, irmãos, além de um engano teológico, doutrinário, ele tem um engano de prática, onde ele exige muitas vezes, né, uma postura de confronto físico. Não, nossa luta não é contra carne e sangue. Os zelotes queriam sair quebrando tudo e batendo nos romanos. Pedro teve até uma tendência dessa lá, quando cortou a orelha de Malco. E Jesus teve que ir lá fazer uma cirurgia lá e restaurar a orelha do rapaz lá. Lembra disso? Então, esse fermento. Irmãos, esse fermento causou aquilo que nós conhecemos na história, um desvio do cristianismo chamado cruzadas, chamado Inquisição. O fermento dos herodianos e dos fariseus, que a igreja, na época da Idade Média, não tirou, conduziu ela para as guerras. Em nome de Deus, a perseguir e matar gente que era crente, inclusive. Esse fermento nós temos que tirar. Capítulo 8 aqui, verso 15. Marcos, capítulo 8, verso 15. Veja aí, né? A gente muitas vezes fala só dos fariseus, mas você vê aqui que esses textos, inclusive, apontam esses três inimigos, né? Os fariseus, os saduceus e os herodianos. E aí o que diz? Aconteceu, verso 14, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinha consigo, senão um só. Preveniu Jesus dizendo, Jesus aproveitava toda a situação para ensinar, né? Então preveniu Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Que era a ideia?
do falso ensino, da doutrina, que já deixou claro lá em Mateus para nós, e dessa postura violenta, dessa postura em tirar a vida de Jesus que os herodianos e os fariseus tinham. Tudo bem até aqui? Último texto. Não entendo. É a mesma coisa, é o mesmo padrão. Até o judeu tinha dificuldade com os símbolos judaicos, né? Bem assim. Lucas, capítulo 12, verso 1. Vamos ver aqui que é mais o fermento aí. Nós vimos que são os falsos ensinos, nós vimos que é a prática violenta, e vamos ver agora. Mais um detalhe. Posto que miríades de pessoas se aglomeravam, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é o quê? Que é a hipocrisia, que é a falsidade, que é ser piedoso só de aparência, a falsa sinceridade. Por isso que Paulo vai dizer lá que a gente tem que se alimentar do asmo da sinceridade e da verdade, porque é justamente o contrário dos pães levedados que os fariseus, herodianos e saduceus estavam comendo. Pão do engano, da mentira, da falsidade, da hipocrisia, da violência. Isso é o fermento, irmãos, que a gente tem que tirar dia a dia. Essa é a verdadeira festa de pães asmos para os cristãos. Tudo bem? Para a gente ainda terminar aí, veja ainda lá Levítico, capítulo 2, verso 11. Levítico 2, 11. Nenhuma oferta de manjares que fizerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento e de mel nenhum queimareis por oferta ao Senhor. Então veja, o fermento aqui, literal, simbolizava toda a influência negativa, contrária às Escrituras, seja dos egípcios, seja dos próprios fariseus, saduceus e herodianos. Então, fermento na Bíblia sempre apontava para uma má influência. Tudo bem até aqui? Já te dei a exceção. A única exceção é na parábola do reino, que aponta para a ideia desse crescimento silencioso do reino. É a única vez que o fermento é utilizado de uma maneira positiva. O resto é sempre negativo. Tranquilo até aqui, irmãos? E um outro e último significado aí, né, que aponta, o que a gente já mencionou, a consagração. Né? A ideia de 7 dias, a ideia de ser algo contínuo. 7, nós sabemos que na Bíblia é sempre plenitude, né? Completude, perfeição. Então, 7 dias de pães asmos, literais, aponta para um símbolo de a vida inteira em consagração, em retirada do fermento da sua vida. Enquanto você estiver aqui, irmão, você vai estar dia após dia retirando o fermento da sua vida. Os enganos, as violências, o pecado, a corrupção, a hipocrisia. Você vai tirando. E o último ponto aí, os pães asmos também aponta para o significado de santificação. Veja lá Gálatas, último texto aí da nossa noite. Gálatas, capítulo 5, verso 9 e depois o verso 13. Gálatas 5, verso 9, o princípio geral aqui, né? Onde Paulo fala para você tomar cuidado. E o contexto aqui é a liberdade que temos em Cristo. Se você
guardar um princípio da lei, você tem que guardar toda a lei. Então era o que estava acontecendo, os Gálatas estavam se judaizando novamente, aceitando algumas práticas da lei que Cristo já tinha cumprido. E aí ele vai dizer no verso 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então se você começa a receber uma influência, pequena que seja, de uma heresia, daqui a pouco você já está na heresia toda. Ah, tem que guardar o sábado de novo, é? Ah, então eu tenho que ir para a igreja que guarda o sábado. Amigo, Jesus é o Senhor do sábado, já foi. O próprio texto de Paulo em Colossenses diz que ninguém tem que guardar mais os sábados, seja ele cerimonial ou semanal. Comida, bebida, todas as coisas recebidas com ações de graças, é para o louvor do Senhor. Aquilo que Deus purifica, o homem não considera impuro, imundo ou comum. Ou seja, tem hora que a gente traz algumas práticas que já foram retiradas. E quando a gente traz uma práticazinha dessa, você acaba trazendo prejuízo para a massa toda. Irmãos, os extremos são perigosos, tanto do liberalismo quanto do extremo ortodoxo. Jesus ensina esse domínio, essa moderação, esse equilíbrio. Eu preciso estar ciente disso. Quando você pega lá o padrão de Miqueias, né? É justiça, mas é misericórdia e humildade com Deus. Uma coisa não está desassociada à outra. Eu preciso buscar esse equilíbrio. Isso é consagração, isso é santificação. Então, cuidado. Às vezes, a gente traz algumas práticas, as pessoas colocam alguns pesos sobre nós, a gente aceita, dali a pouco a gente já está longe, muito longe de Deus. E verso 13, Paulo ainda vai dizer, né? Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então eles estavam brigando, porque uns não estavam se circuncidando mais, outros não estavam guardando determinado ponto da lei, outros não estavam observando determinada situação. Cuidado, irmãos. Cristo nos libertou. Ele já pagou na cruz do Calvário, ele já tirou o fermento. Então eu posso agora viver na verdade, de um modo sincero, sem hipocrisia. E esse é o cristianismo que o próprio Cristo quer que vivamos. Não de regrinhas, não de religiosidade, mas de vida com Deus. Tirando a malícia, tirando a maldade e me alimentando da sinceridade e da verdade. Tudo bem, irmãos? Perguntas até aqui? Ficou claro aí dessa relação do fermento como um símbolo? Não é para você fazer dieta do pão francês, só se o médico mandar. Se o médico mandou, porque é por causa da diabetes, você obedece. Mas não por conta da lei cerimonial da festa de pães asmos. Tudo bem? Semana que vem, se Deus permitir, a gente continua tratando da festa de pães asmos, e aí vamos fazer, de um modo mais próximo, a conexão com a pessoa de Jesus. O que a festa aponta para Jesus. Tudo bem? E aí nós vamos tratar da celebração da festa de pães asmos, quando Jesus foi sepultado. O que significa? E aí a gente vai começar a trabalhar para definir se Jesus realmente morreu na sexta-feira. Tá? Tem um pouco a sequência para fazer mais sentido para você depois. Tá bom?